vou fazer a leitura dos versículos 1 a 13. Marcos 7, de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isso é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tal como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos, em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou acerca de vocês, hipócritas, como está escrito. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam o mandamento de Deus e se apegam às tradições dos homens? E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira, ou um jeitinho, uma maneira jeitosa, diz algumas Bíblias, de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai e sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isso é, oferta dedicada ao Senhor, vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essas. Irmãos, como o pecado nos deixa frágeis, vocês têm ideia do quanto? Fisicamente a gente sabe disso, não é? Agora um pouquinho antes de começar o culto, eu e o Clóvis, o Ciro, estávamos orando e a nossa oração foi: Senhor, não permita que a gripe impeça que a sua palavra seja comunicada, já que eu e o Clóvis estamos tossindo aqui um monte e eu também estou com dor de cabeça tremenda, não sei se foi alguma coisa que eu comi, mas eu estou sentindo a pulsação cardíaca no cérebro, sabe como que é isso? É horrível esse tipo de dor de cabeça, não é? Vou ter que rir para não chorar. Bom, mas o que significa? Que a gente sabe que o nosso corpo é frágil, toda hora acontece alguma coisa com a gente, é uma gripe, é uma dengue, né, Clóvis? É uma doença, uma cirurgia. Cadê a Patrícia? Está aí, Silvina? Não? Né, Cássia? Cirurgia, né, Zilda? Então, a gente está sempre fazendo alguma coisa assim, o nosso corpo é frágil. É frágil. Mas a gente não tem a mesma disposição, irmãos, de reconhecer a fragilidade da nossa alma. A gente acha que os efeitos do pecado são só sobre o corpo, mas nossa alma não, é incólume, intacta, santa. Enquanto a gente não tem um problema de mostrar para os outros: estou doente, estou machucado, isso, aquilo, a gente faz de tudo para esconder os machucados da alma, os nossos pecados. Vamos encobrir, vamos chamar de outra coisa, vamos ensaboá-lo. A verdade, irmãos, é que nós somos mestres da dissimulação. Nós somos mestres. Nós amamos esconder as coisas, disfarçá-las. Então, esse é um dos motivos pelos quais Jesus falou que dos pequeninos é deles o reino dos céus. Sabe por quê? Porque a criança não dissimula. Já viram? 1 aninho e meio de idade, aquela fofura, você chega assim, que bonitinho, a criança vem, dá um tapa no meio da tua cara. Ela não tem nenhum problema. Ela está dizendo, sabe o que? Ela está gritando para você: ei, eu sou pecadora. Não é fofura, não, é pecado mesmo. Sabe como que é? Ela derrama a coisa no chão e fala: não fui eu, foi o cachorro. Isso acontece. Está rindo por quê, filha? Isso acontece, é assim mesmo.
ela não dissimula, ela é muito clara para dizer assim, alto em bom som, eu sou pecadora. Perceberam? Já contei para vocês certa vez sobre a ostra e a sujeira, não contei para vocês essa história? De que a ostra, no fundo do mar, ela abre a sua carapaça um pouquinho para entrar nutrientes, e aí para ela se alimentar, é assim que ela se alimenta, mas conforme ela abre a carapaça para entrar nutrientes, entra também sujeira. E isso incomoda a ostra e ela fabrica uma espécie de uma gosma, de uma meleca que vai envolvendo aquela sujeira toda e ela vai acumulando aquela sujeira. E com o passar dos anos, aquela gosma envolvendo a sujeira, ela vai petrificando e virando o quê? Uma pérola. Você se lembra da história? É assim que nasce a pérola e ela vira uma joia preciosa na nossa vida. Gente, isso acontece conosco. E é isso, a gente olha o pecado na nossa vida e a gente só tem, principalmente a gente que é crente, que tem Jesus como nosso Salvador, a gente só tem dois caminhos. Ou a gente encara de frente e chama, isso é pecado, e dá um jeito de jogar isso fora, ou a gente vai fabricando mecanismos para permitir que o pecado fique ali. E a gente vai aos poucos dissimulando, sabe como que é? Ensaboando a coisa para a gente não ter que resolver, e a gente acaba se apaixonando pelo pecado da nossa vida e acaba virando uma joia, uma pérola, acaba virando o nosso tesouro. O nosso pecado acaba virando nosso tesouro. Que paradoxo, não é? Quando Jesus disse que a pérola de grande valor é o reino dos céus, e a gente acaba chamando o nosso pecado pessoal de pérola e rejeitando por conta disso a verdadeira pérola de grande valor, que é o reino dos céus. Nós estamos aqui numa situação em que pessoas altamente religiosas, talvez os maiores exemplos da religião da época, estão dando razões teológicas para as pessoas desconfiarem de Jesus. Estão agora aqui mostrando uma religião que, na verdade, ela só servia para ser usada como esse efeito de dissimular o pecado. Eles queriam, na verdade, dar um jeitinho no pecado, mas não um jeito para resolvê-lo. Queriam dar o famoso jeitinho que nós brasileiros conhecemos muito bem. Em vez de a gente resolver o pecado expulsando, a gente vai acomodá-lo dentro da nossa vida. E eles então usavam a religião exatamente para isso. Jesus aqui está bem no meio do seu ministério. Ele está há quase 2 anos pregando e não saiu da Galileia ainda. Faltava 1 ano e meio para ele ser crucificado. E a sua fama já corria em todo lugar. O começo do texto que a gente leu diz que de Jerusalém, do templo, dos sacerdotes, foi enviada uma embaixada, espiões, pessoas para fazerem uma espécie de um relatório sobre quem Jesus era e o que ele fazia. Lembre-se que tinha acabado de acontecer aqui a multiplicação dos pães, aquilo devia ter sido ecoado no ouvido deles, e eles estavam agora fazendo uma investigação a respeito de Jesus, incomodados com ele, com uma lente de aumento em cima dele, como querendo pegar algum detalhe no que nós podemos acusá-lo, o que nós podemos dizer contra ele. Estavam ávidos por alguma coisa assim. Mas, irmãos, isso é uma prática de uma falsa religião, que quer tentar não exaltar a Cristo, mas destruí-lo. E se tem uma forma hábil disso acontecer, é você provar que ele é outra coisa e não aquilo que ele diz ser. Você desmascará-lo. E é isso que eles estão tentando fazer, como se fosse possível desmascarar. Mas Jesus vai fazer o contrário. Jesus vai mostrar que quem tem máscara são eles. Eles são os hipócritas, aqueles que estão por detrás da máscara. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Uma característica deles, irmãos, dessa falsa religião, é que ela é anti-humana, ela é para a destruição do ser humano. Vejam aqui, o problema
que está pegando aqui, a história que está pegando, é que os discípulos, não todos, alguns discípulos, não lavaram a mão antes de comer. E foram comer sem lavar as mãos. Estavam ali. E os fariseus, como diz ali, os escribas viram aquilo e vão pegar no pé deles. Aí você pensa, puxa, mas esses discípulos eram porcos, né? Não lavavam as mãos. O que está em discussão aqui não tem nada a ver com higiene. Não tem nada a ver com higiene. É óbvio que é muito bom nós lavarmos as mãos antes de comer. É uma prática higiênica. Mas o que eles argumentavam aqui, que isso fazia parte do cerimonial instituído pelos rabinos antigos, de maneira oral, de pai para filho, isso ia passando. Então eles deveriam lavar as mãos, não porque eles estavam preocupados com a higiene, mas porque era uma observância ritualística. E eles então queriam carregar o povo com essa responsabilidade de observar rituais instituídos por homens. E por 3 vezes, Jesus condena essa tal de tradição. Eu sei que a palavra tradição pode cheirar muito ruim para alguns. Nesse caso, nesse texto que nós lemos, ela é aplicada de maneira extremamente negativa. Em outros lugares da Bíblia, ela é usada de maneira positiva. Como, por exemplo, quando Paulo elogia determinadas igrejas por não terem se desviado da tradição dos apóstolos. Por isso que eu gosto sempre de fazer uma distinção entre o tradicional e o tradicionalismo. Porque o que Jesus aqui está condenando nessa palavra tradicional é quando ela ganha um caráter de autoridade tão grande, que acaba suplantando a própria autoridade da palavra de Deus. Você desconsidera a Bíblia porque você está seguindo palavras de homens. E esse é o tipo de tradição que a Bíblia, que Jesus está condenando, quando você coloca acima, com mais autoridade que a própria Bíblia, aquilo que qualquer pessoa, em qualquer época, tem ensinado. E dessa maneira, você vai poder se relacionar com a história. Óbvio que nós temos uma herança, aqui abrindo um exemplo, né? Nós temos uma herança da reforma, mas isso não significa que eu vou aqui construir um altar a Calvino para acender uma vela para ele. Ou então dizer o seguinte, eu não quero mais ler a Bíblia, porque eu estou lendo aqui as obras de Lutero. Não é isso. Isso seria errado. Mas, como dizia já Isaac Newton, nós somos anões sentados sobre ombros de gigantes. Desconsiderar aquilo que veio antes de nós é nos apequenarmos também. Tive um pastor, o reverendo Uzias, que eu gosto de citar sempre, que ele fala que dizia que uma igreja que não conhece o seu passado é fraca no presente e sem esperança de futuro. Então daí vem uma relação sadia com tradição. Ela é importante porquanto que não ganhe um peso de autoridade maior do que a própria palavra de Deus. E era o que estava acontecendo aqui. Ok? Bom, ela é então, essa tradição de homens, quando ela vai sendo construída, ela não se torna melhor do que a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia quem escreveu foi Deus. E a tradição que está escrevendo são homens. Então você dizer que o homem pode escrever alguma coisa, ou instituir algo que seja bom, é você achar que um homem pode ser melhor do que Deus. Isso nunca vai acontecer. Por isso que ela, como eu disse há pouco, essa falsa religião instituída pela tradição dos judeus, ela é opressora, ela é anti-humana. Sabe por quê? Porque ela proibia o judeu de comer. Vamos supor que você estivesse realmente com fome e não houvesse nenhum lugar para você lavar a mão. Ora, se você está morrendo de fome no deserto e você tem ali uma cesta com alimentos, e não tem onde lavar a mão, você vai deixar de comer, vai morrer por causa disso. O apego deles era mais pela tradição do que pela própria vida. Por isso, essa prática religiosa era extremamente condenada. E assim você vai ver em nossos dias também. Tradições humanas sendo instituídas que são para te destruir e não para te abençoar. Vai se criando leis e normas que não é para o teu bem, que é para o teu mal.
Liga a televisão e você vai ver isso. Agora no carro, conversando com a Suênia, ela falava de alguém que foi diagnosticado com câncer. E aí embaixo do post no Facebook, da pessoa compartilhando que estava com câncer, já estavam se decretada a cura. Várias pessoas, você já está curada, eu orei. Gente, isso não é para o teu bem, isso é para o teu mal. Uma vez, sabe o que aconteceu? Eu fui visitar uma pessoa com câncer, e eu cheguei lá, estava saindo um grupo de pessoas de uma outra igreja e falaram assim, olha pastor, o senhor já pode ir embora, nem precisa orar com a pessoa, porque nós já decretamos a cura e ela foi curada, então está tudo certo. Uma semana depois eu estava indo fazer o ofício fúnebre dessa pessoa. E aquelas mesmas pessoas que decretaram a cura estavam lá e diante do caixão disseram, nós decretamos a cura, mas ela não teve fé para ser curada. Além de estar com câncer, ainda tinha que pagar o preço de não ter tido a fé para ser curado. O peso não era o suficiente da doença. Precisa de mais peso ainda em cima da pessoa. E assim a tradição de homens vai sendo criada, pode ser disfarçada de liberalismo, pode ser disfarçada de espiritualidade, pode ser disfarçada de justiça social, pode ser ganhar o disfarce de tradição, qualquer disfarce, mas se vem instituída por homens e tem mais peso que a palavra de Deus, pode ter certeza, é para o teu mal, é para te destruir, você tem que rejeitar isso. Em nome de Jesus. Gente, que grande contraste. Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Aí vem essa tradição dos homens dizendo, não coma. Jesus é o do banquete. E esses aqui é o contrário, é o da fome. Jesus queria o bem mesmo daqueles que não recebiam a sua palavra. Para todos multiplicou os pães, mesmo para aqueles que o abandonaram. Estes não, eles querem a fome, a necessidade, a desgraça. Na verdade, essa falsa religião praticada é fruto de um coração mentiroso, um coração enganoso. Vocês vão ver aqui que esse não é o primeiro embate de Jesus com as comitivas enviadas de Jerusalém. Isso já aconteceu antes. Quando Jesus curou no sábado. Jesus curou no sábado. E como esses, se não esses, disseram assim, está vendo, não obedece à lei, porque você não guardou o sábado, você curou alguém no sábado. E o interessante é que Jesus, como diz lá João, finalzinho de João capítulo 2, ninguém precisava que lhe desse testemunho sobre o que é o ser humano, porque ele sabia o que é o coração humano. Jesus sabe o que vai dentro do coração. E Jesus então vira para eles e diz o seguinte, interessante, né? Eu não posso curar no sábado porque eu estou violando o sábado, mas eu sei o que vocês andam falando entre vocês, e eu sei que vocês estão maquinando a minha morte, e eu não posso curar no sábado, mas vocês podem matar no sábado. Que coração mentiroso que era esse? E Jesus tinha que lidar com isso. Mas aqui vem um alerta, irmãos. Sabe uma coisa que me deixou extremamente perturbado? Eu vou falar sério com vocês. O que me deixou extremamente perturbado quando eu li esses primeiros versículos do capítulo? Qual é o método usado para destruir Jesus? Qual o método que os judeus, os escribas e fariseus estavam usando para destruir Jesus? Observar os seus discípulos. Vocês já pensaram nisso? Que tentavam acusar Jesus, destruir Jesus, por causa daquilo que viam os seus discípulos fazendo. Vocês já pensaram na seriedade disso? Do nosso compromisso com Deus? Vocês já pensaram que as suas atitudes podem trazer glória a Deus? Deus pode ser glorificado pelo que você faz? Mas o contrário também é verdadeiro. Dependendo do que sai da tua boca, dependendo das tuas reações, dependendo da prática da tua vida, você pode também fazer com que pessoas apontem para Jesus e o desprezem, porque estão observando, eu e você, que somos discípulos dele,
estão observando as nossas práticas. Gente, isso é muito terrível, isso é uma responsabilidade gigantesca que é colocada sobre os nossos ombros. Eu carrego o nome dele, você carrega o nome dele. E nós somos responsáveis por levantar este nome, ou por humilhá-lo. Nós somos chamados de cristãos. Eles foram chamados por Cristo de hipócritas. E não sei se vocês sabem qual é a origem da palavra hipócrita. Ela vem dos antigos teatros gregos, em que as pessoas usavam o hippos, a máscara, que a máscara em grego é hippó. E por detrás da máscara, é isso que significava a palavra hipócrita. Eram os primeiros atores que existiram na história. Os gregos eram chamados de hipócritas. E Jesus vira para eles e fala: vocês são hipócritas porque vocês não estão preocupados com o real, vocês estão preocupados com a máscara, com a aparência das coisas. Eles estavam preocupados somente com a aparência de uma santidade, uma aparência de uma religiosidade, mas não um relacionamento genuíno, verdadeiro com Jesus. E a prova disso, irmãos, é que eles vão pegar as leis. Os fariseus, os escribas pegavam as leis do Antigo Testamento e mudavam os sentidos dessas leis quando não criavam novas. Por exemplo, vocês conhecem a lei do talião? Sabem o que é a lei do talião? Vocês sabem o que é? Olho por olho, dente por dente. Todo mundo já ouviu falar disso. E quando você pensa em olho por olho, dente por dente, o que vem na sua cabeça? Vingança, não é isso? Quando Deus instituiu essa lei, o seu objetivo nunca foi falar sobre vingança. O seu objetivo era falar sobre justiça proporcional. Trate um olho como um olho, um dente como um dente. Trate um assassinato como um assassinato, mas trate uma ofensa verbal como uma ofensa verbal. Você não vai matar alguém porque ofendeu verbalmente outra pessoa. Ou seja, a pena tem que ser proporcional à falta. Foi isso o que Deus quis dizer quando instituiu a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Mas quando você vai ver a maneira como os antigos tinham interpretado isso, Jesus fala sobre isso no Sermão do Monte: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, ao contrário, digo para você outra coisa. O que Jesus quis dizer é que a lei foi mal interpretada. E aí então, lá em Números, havia uma outra recomendação, que é o que ele chama aqui de Corban. O Corban era era uma oferta que você separava para Deus de consagração. Então você tinha o direito, inclusive, de não pagar uma dívida se aquele dinheiro estivesse reservado para o Corban, que era uma oferta especial para Deus. E o que Jesus dizia? Olha, vocês chegam ao cúmulo de não ajudarem nem aos próprios pais quando passam necessidade, porque vocês fazem uso dessa lei do Corban. Dizendo: não, eu não posso te ajudar, meu pai, o senhor vai passar fome, porque esse dinheiro que eu tenho aqui é consagrado para Deus, é Corban. Perceberam? O que eles estão fazendo, irmãos? Eles estão torcendo, eles estão tirando o sentido original e se apegando não à verdadeira lei de Deus, mas se apegando às dissimulações que os homens fizeram das leis de Deus, a tradição humana em cima da lei de Deus. Na verdade, eles pegam as leis e as transformam para serem esconderijo dos próprios pecados. É isso que eles estavam fazendo, esconderijo dos seus próprios pecados. Porque, irmãos, que espécie de tradição é essa que leva à desobediência da lei moral? Jesus fala: olha só, Moisés disse que você deve honrar pai e mãe. E é interessante, né, porque o que eles estão argumentando? Que Jesus não obedecia à tradição. O que poderia ser de mais autoridade na tradição judaica do que o próprio Moisés? Por isso que Jesus nem fala: olha, Deus disse nos 10 mandamentos o seguinte.
Ele apela para o próprio senso de importância deles. Vocês não consideram a tradição dos homens tão importante? Quem é mais importante na tradição judaica do que Moisés? Foi Moisés que disse, honra pai e mãe. E vocês estão torcendo isso. Vocês não são capazes nem de obedecer à lei moral. Como que essa tradição pode ser boa se ela leva à desobediência da lei? Como que alguma coisa que venha a ser pregada em qualquer púlpito de qualquer igreja que se diga evangélica pode contrariar a própria lei de Deus? Esses dias, há algum tempo, apareceu um vídeo do Edir Macedo criticando Jesus por ter feito o milagre da transformação do vinho e da água no vinho nas bodas de Caná da Galileia, dizendo que Jesus desperdiçou uma oportunidade, tinha tanta coisa boa para fazer de milagre, resolveu fazer justo esse. Gente, como que pode uma coisa dessa? Como que pode os nossos púlpitos serem ocupados por coisas que estão indo contra a palavra de Deus? Cai no negócio aqui. Nós não podemos deixar isso acontecer. E é por isso que Jesus, ele fala no versículo 7 sobre a importância do ensino. Ele fala assim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. É como se Jesus estivesse nos mandando ficar atentos sobre aquilo que é ensinado na igreja. Toma cuidado com o que é ensinado. Nada do que for ensinado pode ser contrário à palavra de Deus. Nada. Se você tiver que ficar entre o pastor Fernando e a Bíblia, irmãos, fica com a Bíblia. Entre qualquer pastor ou qualquer coisa, fique com a Bíblia. Mas, no entanto, o que a falsa religião faz? Uma das ferramentas é você, então, elevar a autoridade daquele que ensina. Eu já disse para vocês de alguém que se intitulava apóstolo e leu um texto da Bíblia, fez cara feia e disse, olha, de apóstolo para apóstolo, eu não concordo com isso aqui que está escrito, não. Ora, porque de fato, se ele é apóstolo, ele tem essa autoridade. Mas por que ele quis, como ele conseguiu essa autoridade? Se autoproclamando apóstolo. Irmãos, isso não passa de tradição de homens e que precisa ser rejeitada de maneira tão veemente quanto aquela que adotada pelo próprio Jesus. Isso é só aparência, isso não é de verdade. O que, na verdade, o que Jesus vai procurar é a intenção, é o coração, é aquilo que está por detrás, não aquilo que é aparente. E eu acredito, irmãos, que ter Jesus por perto ou é uma grande bênção ou é uma grande maldição. São extremos, sabe como que é? Porque ou você se deixa tomar pela vida dele na sua vida, ou então você vai querer matá-lo. Não foi isso que aconteceu? Porque a presença dele, irmãos, é muito perturbadora. É como se viessem à tona todos os segredos da tua vida, todos os seus pensamentos fossem revelados. É como se o seu coração fosse aberto, rasgado, exposto a público. É como se toda a sua vida fosse gravada num filme e passada assim. Tudo o que você fez, tudo o que você pensa, fosse colocado num filme e exposto em festival. Isso que Jesus faz com você. Ele é um verdadeiro uma pedra de tropeço para você, se você não quiser tê-lo como seu redentor pessoal. Jesus multiplicava os pães, se preocupava com os outros, pregou a mensagem do Evangelho, verdadeiramente anunciou a salvação. Ele era um incômodo para eles, eles tinham que fazer alguma coisa contra ele. Vocês já repararam como qualquer coisa pode se transformar numa falsa espiritualidade? Nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, Saul desobedecendo a Deus, argumentando que queria honrá-lo. Saul desobedecia porque dizia que queria agradar a Deus. Como assim você desobedece dizendo que quer agradar?
Não, o meu argumento é esse. Eu queria tanto te agradar que eu te desobedeci para isso. Tem lógica, tem nexo. Você vai para o Novo Testamento, Pedro chega para Jesus e fala, não, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor vai morrer. Para com esse discurso meio down, vamos fazer alguma coisa mais alegre. E Jesus diz para ele, arreda-te de mim, Satanás. Qualquer coisa, irmãos. Quer ver mais? Judas, não permita que essa mulher use o vaso de alabastro, com esse perfume caríssimo, para ungir os pés de Jesus. Nós podemos vender esse vaso e dar o dinheiro aos pobres. Olha que interessante, até a justiça social ou a ação social pode ser uma máscara de falsa espiritualidade. E ele fazia isso não porque se preocupava com alguém, mas só porque se preocupava consigo próprio. Ele cuidava da bolsa e ele era ladrão e ele queria que aquilo fosse vendido para ele poder ficar com dinheiro. Então, meus irmãos, qual é a ação de Jesus aqui? Jesus quer que o nosso coração seja agradável a Ele. O nosso coração acima de qualquer coisa. Por isso, Jesus fala a respeito disso, citando Isaías, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus quer a raiz de tudo. Jesus não quer que os frutos sejam disfarçados, Ele quer que a raiz seja boa. E a raiz é o teu coração. E se você tiver o seu coração cativo a Cristo, todo o resto que vai crescer a partir disso, todas as palavras dos seus lábios, os seus atos, os seus pensamentos, talvez você esteja aí tão conflituoso, eu não paro de pensar coisa ruim, de qualquer tipo que ela seja, mas é porque esses pensamentos, ou essas palavras, são frutos do teu coração estar do jeito que está. E é aí que a coisa tem que mudar. Terminando, irmãos, e aplicando diretamente às nossas vidas, desconfie mais de você. Desconfie. Talvez você não seja tão bom quanto pareça. Talvez você não seja tão bom, ou talvez seja mais mal do que você quer admitir. E você sabe qual foi o exemplo que Jesus trouxe aqui? É o exemplo da nossa própria casa. Quer ver uma prova de que é tudo aparente, essa espiritualidade de vocês, por causa do estado da casa de vocês? Olha o jeito que vocês tratam os pais de vocês. Perceberam? Ele vai até o nosso lar, até a nossa intimidade. É aí que você vai mostrar, que você vai revelar o quão crente você é, o quão espiritual você é. E não é de qualquer maneira, não. Era sob autoridade. A falsa espiritualidade, ela não consegue lidar com a questão de autoridade. Ela despreza a autoridade. Quer seja dos pais, quer seja do pastor, do presbítero. Não é que ninguém pastor ou presbítero deixa de ter pecado, não. Todos nós pecamos, todos nós podemos nos enganar. Mas há um desejo intrínseco da falsa espiritualidade em desmoralizar a autoridade. É uma coisa muito ligada à outra, desde o próprio lar. A autoridade primeira, que são os pais, até indo para a igreja e até a sociedade. Por isso, se você percebe indícios disso na sua vida, meu irmão, desconfie da sua espiritualidade. Ou você acha que Pedro tinha plena consciência quando quis consolar Jesus a respeito da sua morte? Às vezes nós não temos. O Salmo 19, Davi fala assim, quem é que pode discernir as próprias faltas? Você não tem condição absoluta de discernir tudo que passa no seu coração. É por isso que nós precisamos tanto da palavra de Deus, porque é ela que tem esse instrumento, é ela que tem essa condição de separar as coisas na nossa vida, no nosso coração. É por isso que nós devemos ouvi-la sendo pregada, nós devemos meditar nela, estudá-la, porque ela vai sempre nos conduzir nesse processo de acusar para aproximar de Cristo, sendo que o diabo faz o contrário, nos acusa para nos distanciar dele. A segunda coisa, a primeira então é essa, desconfie mais de você. Lembre-se do Salmo 139,
Sonda-me, ó Deus, conhece o coração. O Senhor sabe de tudo, o Senhor está em todos os lugares. O Senhor é onipresente, onisciente, onipotente, o Senhor tem todo o poder. Ore, coloque diante dele toda a sua vida, todos os teus atos, por mais certo que você pense que sejam, coloque os seus atos todos sob a análise do Senhor em oração. Desconfie do seu coração. A segunda coisa, cuidado com o ritualismo na sua vida. Deus dá a importância da forma, é verdade, mas Deus também quer um conteúdo, forma e conteúdo em harmonia, sendo que isso deve ser feito de maneira agradável a Ele. Não é só o pisar nos átrios, o texto que o Ciro leu, não é só entrar à presença de Deus. No Antigo Testamento não era só oferecer o sacrifício. Hoje não é só o vir à igreja, não é só o dar o dízimo, mas Deus quer que toda a sua vida o sirva. Tudo esteja nas mãos dele à disposição e que você seja a ferramenta hábil, afiada, para que ele use você para a sua honra e para a sua glória. Portanto, a minha segunda recomendação a partir desse texto é: cuidado com o formalismo, com o ritualismo, que isso não se torne um fim em si mesmo. A terceira coisa, que verdadeira espiritualidade sempre vai nos conduzir à obediência. Se alguma coisa você faz achando que é espiritual, isso não pode estar em desconformidade com a Bíblia. Rejeita isso. Rejeita. Não há como ser espiritual em desobediência. E por último, que foi uma das coisas muito alarmantes que eu percebi no texto, lembre-se sempre disso. Vão procurar desmoralizar o teu mestre, o meu mestre, a partir da minha vida, da tua vida. Por isso, nosso dever de santidade não é só porque isso é o melhor para nós, mas é porque nós carregamos o nome de Cristo. E quando eu peco, esse nome é maculado. Eu trago desonra, mancha para o nome dele. E ele é o meu Salvador. Ele é o meu Senhor. Foi ele que deu sua vida por mim. Nós deveríamos nos preocupar muito com isso. Para que nada que nós venhamos a fazer macule o nome dele, a imagem dele. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, e nos dê uma verdadeira espiritualidade. Em vez de nós darmos um jeitinho no pecado, que a gente venha dar um jeito no jeitinho. E que se afaste de nós qualquer tentativa de maquiar o pecado da nossa vida, através de uma falsa e hipócrita religiosidade.